E aí, que legal que você está aqui com a gente de novo nessa segunda edição do podcast Moto Premium, com o patrocínio da Honda Motors do Brasil. Nós estamos aqui com dois engenheiros, eu estou sentado entre dois engenheiros, o Alfredo Guedes, que é engenheiro da Honda, trabalha na área de comunicações e aplica todo o conhecimento técnico de engenharia e de motores e de mecânica na comunicação, o que é super importante e super legal. É uma área fascinante. E o Gabriel Marazzi, que é também engenheiro e trabalha... Ele é o jornalista motociclístico em atividade há mais tempo no Brasil. Quantos anos, Marazzi, você está? 47. Desde? 1976. Caramba, eu tinha 18 anos em 1976. Eu não tinha. Eu sei. É que o pai dele foi jornalista automotivo das antigas, e motociclístico também. Foi editor da revista Quatro Rodas, o Expedito Marazzi, um nome importante para quem acompanha a história do jornalismo automotivo no Brasil. Então, estou com essas duas figuras aqui importantes e eu sou o Eduardo Viotti, você me conhece, sou jornalista também há bastante tempo nessa área de motocicletas. Então, nós vamos falar hoje de transmissões e tudo o que significa transferir a força, a potência e a força do motor que gera pela explosão, tudo aquilo que vocês sabem, qual é a melhor maneira e quais são as diferenças e características de cada sistema de levar essa força que está sendo gerada no motor até a roda. Tanto faz se o motor é explosão ou é elétrico, tanto faz. Vai ter que ter um sistema de transformar aquele movimento do motor no movimento da roda. E é isso que a gente vai começar. Vamos então pensar no mais básico dos sistemas atualmente em aplicação. Vocês gostam mais de corrente, que é o mais usual para moto de pequena cilindrada e tal. Correia, que a Harley Davidson é a que mais aplica, mas outras... A Honda já aplicou correia dentada, aquela correia larga, em motocicletas? A BMW eu já vi motos com esse troço. Não lembro que a Honda tenha tido. Em scooters. Em scooters, sim, né? Os scooters usam um sistema de correia, menos a XADV, que é um caso à parte. Que é outro caso. Então nós temos a corrente e o eixo cardan, que a Honda tem na Goldwing, a BMW tem em vários modelos, e a Moto Guzzi e outros modelos também aplicam. Então, vamos começar. Qual que você prefere? Marazzi, vai. Eu prefiro a corrente. Por quê? Por ser mais tradicional, convencional, mais fácil de manutenção, né? Apesar de que também para motos grandes, né, eu acho que o eixo cardan é bem mais aceitável. Mas é um produto mais caro, né? Mais pesado e tudo mais, e só se justifica para motos grandes. Mas a corrente é a minha preferida. Eu não vou muito com a cara da correia. Apesar de que não tem grandes diferenças no resultado final, né? No fundo, um pinhão e uma coroa e um movimento. Isso. E você, Alfredo? Bom, na verdade eu tenho que falar pensando no uso, né, que vai ser feito e também o tipo da motocicleta que está usando a transmissão final. Nós estamos falando de transmissão final, né? E ainda não estamos falando de scooter, né? Vamos centrar em motocicleta, moto e daqui a pouco a gente volta e fala. A maioria esmagadora das motocicletas utiliza o sistema de corrente. Como o Marazzi falou, é um sistema que tem leveza, tem uma funcionalidade muito boa, tem, digamos que, menos perda do que um sistema de correia, né? Mas requer aí uma manutenção constante, né? Principalmente a lubrificação e também a verificação da tensão, da folga, da corrente. Mas é um sistema bastante confiável, desde que passe por essa manutenção periódica. Legal. E por exemplo, todo mundo fala que a correia, por exemplo, não demanda nenhum tipo de manutenção, porque você pode rodar até 100 mil quilômetros com a mesma correia. Essas fibras agora tem Kevlar, né? São umas coisas modernas. E a corrente não. A cada, sei lá, 50 mil quilômetros. Depende do uso que você dá. Depende do uso, você sim. precisa trocar, né? Depende do uso. É claro que a gente vê sempre pela folga que ela tem, porque
A folga ela é dimensionada de acordo com o uso. Então, por exemplo, uma motocicleta de um uso misto ou fora de estrada, que tem o maior curso da suspensão traseira, principalmente, requer um pouco mais de folga na corrente. Então, a gente mede essa folga. Nas revisões isso constantemente é feito, mas na inspeção diária, antes de conduzir a motocicleta, verificar a folga. Às vezes você não precisa nem pegar uma régua lá para medir, mas para você pelo menos sentir e ver, né, o deslocamento, né, da corrente, né, a barriga que ela forma. Né. Fala desse troço aí, que esse troço é legal, dessa jeito de medir aí. Não, é uma forma só paliativa, né, para você fazer empírica, uma inspeção né, assim, visual. É claro que numa revisão, o mecânico na concessionária tem uma escala e tem a medida correta para ele fazer a medição, mas para você E deve ser diferente para cada moto, depende do comprimento da balança. Depende principalmente do curso da suspensão traseira. Curso, né? Então, as motos com curso mais elevado precisam de um pouquinho mais de folga para que a suspensão possa trabalhar sem ter interferência na transmissão. Para não esticar demais, né? Exato. No caso, quando a roda do desce, curso, Exato. estica. É a extensão da corrente quando você tem o trabalho do curso total da suspensão. Mas, assim, como um paliativo, você pode usar aqui, vou pegar o dedo, usar essas duas partes aqui, que deve estar em torno de uns 2 centímetros, que é mais ou menos a média, para você ver desde a corrente lá no fundo da barriga dela, você sobe ela. Isso no meio, né? Isso no meio, onde ela tem. Né, faz eu sempre usei o dedo assim, mas nunca deixei uma folga tão grande assim, não. Sempre essa medida aqui nos 2 centímetros é uma medida média. É claro, deixar exatamente vai aumentando, né? Manual. Com o tempo vai, porque você vai ter o desgaste tanto da coroa como do pinhão. Torta os dentes, né? São 3 desgastes. Coroa, que é aquela roda dentada que vai na roda da motocicleta. O pinhão, que é uma roda dentada menor, que vai no eixo secundário do câmbio, na saída do câmbio. E cada elo da corrente é como se fosse um rolamento. Cada elo é um rolamento. Ele vai ficando com folga, né? Exatamente. Tanto é que aí, acho que vale até a gente comentar e desmistificar alguns mitos. Como, por exemplo, tem gente que passa até hoje graxa na corrente. Né? Aí não é bom? Para um veículo móvel que anda por qualquer tipo de terreno, não. Pega areia, pega... Exato, pega porque sujeira, graxa com areia vira uma pasta abrasiva. Essa pasta abrasiva ela acaba travando os roletes, porque o que tem que acontecer? O rolete, quando ele pega... Vamos supor que aqui nós temos o dente da coroa e do pinhão. Então, quando esse rolete pega nesse V, quando ele encaixa nesse V, ele não pode ficar travado, porque senão ele não vai deslizar e girar. Ele vai ficando travado, ele vai começar a comer material e aí começa a arredondar tanto o dente da coroa como do pinhão. E esse arredondamento dos dentes da coroa e do pinhão é que pode provocar, inclusive, até trazer um perigo, que é a corrente se desprender da correia, porque se o dente ficar muito arredondado e a folga aumentar muito, ela se desprende. Com folga e com o dente menor. Exato. Então, por isso o que você recomenda para lubrificação e limpeza? Como é que... Deve ter produto da Pro Honda para isso e tal. A limpeza ela é simples. Né? A gente pede para fazer a limpeza. Você faz limpeza? Sou meio preguiçoso, mas eu tenho a minha fórmula. Eu boto óleo. Então, a limpeza é com água e detergente neutro. Né? Água e detergente neutro? Hoje usa gasolina, querosene, não, nenhum solvente, porque hoje a maior parte das motocicletas, principalmente de média para alta cilindrada, elas têm um retentor. Que é justamente isso. Esse retentor é um O-ringzinho, né, normalmente material sintético, borracha, que serve para reter o óleo no interior do rolete, para que ele não trave, para que ele justamente tenha uma função de rolamento. De deslizamento. Ele rola assim sobre si mesmo, assim. Né? Isso, ele gira, né? Então, o ideal é quando ele pegar lá no encaixe da corrente da coroa, é ele deslizar, não é ele levar porque ele está travado. Né? Mesmo que ele trave, ela vai funcionar, só que o que vai acontecer a impulsão é por arrasto, não por deslizamento. Aí vai detonar mais rápido. Né? Aí, exatamente, o atrito vai acabar comendo o material. Aí vai começar a arredondar dente da coroa e dente do pinhão. Então lava com... água e detergente? Neutro. A lavagem da moto normal. Bota a VAP lá. Aliás, para lavar a moto inteira, porque não é só o O-ring, o retentor, ele não tem só na corrente, ele tem vários componentes do motor.
Então, qualquer tipo de solvente ataca essa borracha. No caso da corrente, se a corrente perder esse O-ring, o roletezinho vai travar com muito mais facilidade. Então aí, você tá ligado? Esquece esse negócio de lavar corrente com gasolina, com querosene, com óleo diesel. A água e detergente neutro, né? Exatamente. Veja só. E com o lubrificador tipo WD-40. A gente tem um óleo específico para isso. Que não que é ataca. especificado, que é o SAE 90, né, que é o óleo de transmissão. Não, mas esse é para lubrificar. É isso. Estou perguntando para e para limpar. No caso de limpezas Só água mais pesadas, né? Então, por exemplo, por muito tempo a corrente ficou sem manutenção. Nas correntes mais pesadas, você faz um primeiro, vamos chamar, desengraxar, né? A corrente você pode usar um WD, mas depois lavar bem com água e sabão neutro. Você perguntou, eu uso óleo 90 para óleo de câmbio. Óleo 90, só. Transmissão. É o óleo recomendado para transmissão. Mas isso aí é difícil. Eu já vi muita gente discutindo sobre isso. E o pessoal fala em tudo. É a graxa branca, a graxa azul, isso, aquilo. Mas o óleo 90 é o recomendado, é o correto, né? O que garante uma vida útil maior para transmissão. Mas eu tenho uma história interessante, porque quando eu comecei na Rony, eu dava treinamento, isso há 25 anos atrás. Eu dava treinamento para vendedor e concessionária, ensinar a parte técnica da motocicleta para o nosso pessoal de vendas das concessionárias. Né? Vou dar o Brasil inteiro. Então, às vezes eu perguntava, né? Mas o que vocês recomendam, né, para lubrificação de corrente? Aí eu escutava de tudo, né? Alguns caras do país, eu uso sebo de carneiro, eu uso banha de porco, né? Enfim, são os mitos. Esquenta muito, fica com cheiro de comida, então. Cheiro de pururuca, né? Mas são os mitos populares, mas o ideal mesmo é o que está no manual, que foi testado, desenvolvido e é o que mostra a melhor eficiência, que é o SAE 90, o óleo de transmissão. Então, esse óleo é o óleo comum de câmbio de automóvel. Não é nenhum óleo especial para corrente, é um óleo achado em qualquer posto. A especificação dele é SAE 90. SAE 90. Legal, boa dica aí. E bom, nós falamos agora das transmissões que a gente chama de transmissão final. Vamos retroceder um pouco nesse caminho, nesse movimento aí. Falar um pouco de câmbio. Quanto mais marcha, melhor? Uma moto de 4 marchas é muito inferior a uma moto de 5 e uma moto de 5 é muito inferior a uma moto de 6, necessariamente? É assim? Não quer dizer que seja melhor, mas todo mundo quer o máximo de marchas possível, né? Então, hoje, se você falar em automóvel, hoje um carro de luxo que não tenha 8 marchas, o pessoal olha 8 torto. marchas? 8 marchas. Tô desatualizado. Mas na motocicleta, né? Falando da motocicleta, é o que a gente estava falando. Se o número de marchas é determinado pela potência do motor. Então, se é uma moto pequena, você precisa ter mais marchas, né? Idealmente, né? Você tem que ter mais marchas para você poder ter uma transmissão melhor entre as marchas. Se você tem um motor muito forte, Fortão, não precisa de tantas marchas assim. Mas é sempre bom ter mais marcha, porque é bacana até, né? Você concorda com isso aí, Fredão? No geral, sim. Mas é claro que para fazer o dimensionamento da caixa de mudança, você tem que ver as características do motor, curva de torque e potência. E o giro do motor manda muito. Então, para você aproveitar a melhor faixa de potência e torque para cada marcha, você faz o estudo, né, dentro da capacidade de giro do motor, qual é o giro que ele atinge a melhor faixa de torque, que é a força, né, para sustentar o movimento, a velocidade da motocicleta, e qual é a melhor, no caso das motos de maior performance, qual é a melhor faixa de potência para ter performance. Então, é isso que dita a quantidade de marchas. Né? Essa é a faixa útil, né? Que a gente chama de faixa útil, entre o torque e a potência. Exato. Quanto mais larga essa faixa, menos marcha teoricamente você precisa. Quanto mais estreitinha a moto de competição, você precisa de mais marcha. Normalmente as motos motor que giram mais têm uma quantidade maior de marcha. E os motores que giram um pouco menos, que são os motores mais torcudos, mais força,
tem uma quantidade de marchas menor. Então, isso depende da característica da motocicleta e do motor. Tá? Então, não é exatamente quanto mais marchas, melhor. Não, depende da característica da motocicleta. Vou te dar um exemplo. Nós temos a Pop. A Pop sai de 4 marchas. 4 marchas. E a Goldwing vai com 7. Bem. Na DCT com 7 marchas. A África também? A África Twin 6. 6 marchas. Com DCT. CBR, 6 marchas, né? Mas as 4 marchas da Pop dão conta do recado perfeitamente bem para a proposta de uso dela. Porque é um motor de baixa rotação e com uma faixa útil larga, né? Nós falamos da Pop, me ocorreu uma coisa que também faz parte do sistema de transmissão, que é interessante. Esse sistema de embreagem centrífuga, como é que funciona em rápidas palavras? E já me disseram que a hora que tem que abrir aquilo ali é um pepino. Enquanto está funcionando bom, é legal, mas a hora que você tem que abrir e mexer ali, é osso. Na verdade, a gente usa a embreagem centrífuga nas Cubs, não é nem na Pop. A Pop usa ainda a Pop embreagem tem, é verdade. com acionamento manual. Na BIS. A BIS. Né? A BIS BIS tem. a BIS, né? A BIS... A Pop mantém a alavanquinha com cabo, puxa lá e tal. Isso, tem a embreagem normal com cabo, acionamento mecânico. Claro, que é assim. A BIS, e temos também o nosso próprio quadriciclo, o TRX 420, o Fortrax, ele tem também essa embreagem centrífuga. A embreagem centrífuga muita gente chama de embreagem automática. Ou seja, você não tem alavanca para acionar a embreagem. A embreagem ela é acionada... A primeira vamos chamar a embreagem primária, que é aquela que leva o primeiro movimento do motor para o câmbio, com a própria rotação do motor. Então essa embreagem centrífuga ela tem os discos, só que os discos eles ficam concêntricos. E conforme aumenta o giro do motor, eles expandem e aí eles saem da parte interna para a parte externa, onde eu tenho um volante, e esse volante está conectado no câmbio. Então, quando você tem baixo giro, as sapatas da embreagem elas estão encolhidas por um sistema de molas. Quando aumenta o giro, a força centrífuga aumenta, aí as sapatas expandem, encostam na carcaça desse volante, e esse volante está conectado na embreagem, aí o movimento do motor vai para o câmbio. Então é isso que é a embreagem centrífuga. Tá? Mas dificilmente esse sistema dá problema. Dá problema, né? Difícil, muito difícil. É claro que tem também a embreagem, mesmo a BIS, ela tem 2 embreagens. Tem essa centrífuga, que é, digamos, para você poder dar partida. Então, quando o motor está em marcha lenta, em baixo giro, o câmbio está desacoplado. Quando você começa a acelerar, ele acopla automaticamente com o giro do motor. Mas quando você vai mudar de marcha, tem uma outra embreagem, que é a embreagem normal, com os discos que são comprimidos, né, através do sistema de mola. Só que a própria alavanca de marcha, pedal de câmbio, você troca a marcha que aciona essa embreagem de troca de marcha. Isso aí você percebe, você encosta no pedal ele já solta a embreagem. Exato. Então ela tem 2 embreagens, na verdade, a centrífuga e a embreagem acionada pelo pedal durante a troca da marcha. Então você não precisa acionar nada, é só na hora de trocar de marcha. Tem um outro mito que já me falaram outras vezes, talvez vocês possam confirmar ou desmentir. Já me disseram que se você não deve usar, deve ser bobagem, mas não deve usar óleo puramente sintético em motocicletas, porque esse óleo ele atrapalharia o funcionamento dos discos de embreagem, que é diferente do automóvel, porque em motocicleta é o mesmo óleo que lubrifica motor e câmbio, né? E diferentemente dos automóveis, que o óleo do câmbio... Nas motos modernas. Nas motos modernas, é separado, né? Então, é verdade? Você pode usar o óleo que está indicado no manual, geralmente é semissintético. Tem a ver, mas é assim... O Maras pode falar pela experiência dele das motos, mas eu tinha inclusive das motos 2 tempos que tinham um óleo para lubrificar o motor que ia junto com o combustível e o outro óleo para a transmissão. Né? Aí tinha que ser separado mesmo, né? Separado. O óleo do câmbio... O óleo é consumido, o né? óleo do câmbio era Do motor era consumido. fechado, e do motor vinha no combustível. Combustível. Mas hoje nas motos mais modernas, inclusive nosso line-up todo usa... Nós temos um óleo específico para scooter. O nosso óleo é o Pro Honda. Ele é específico para scooter justamente por não ter contato com os discos de embreagem, porque na scooter a gente tem só
embreagem de partida e depois a transmissão CVT. é CVT automática. Então, Que é seco. A embreagem é seco, a embreagem não é banhada a óleo. Então a gente tem uma especificação de óleo para scooter. E para a motocicleta nós temos o 10W30, que é um Pro Honda específico. Ele é um semi-sintético, né, justamente específico para essa condição também de banhar a embreagem banhada a óleo. Então ele lubrifica o motor e também serve para banhar a embreagem. O que acontece com que o pessoal fala, às vezes eu não entendo porquê, mas o que acontece é a embreagem a banho de óleo, né, é multidiscos, vários discos. E o movimento dos discos é muito pequeno, ele abre pouquinho, né? E quando o óleo não é o adequado, ele acaba funcionando como um transmissor de movimento entre os discos que deveriam estar soltos. O óleo no meio, ele acaba levando o movimento. Por isso que às vezes você vai mudar de marcha, faz clunk, né? Pá, parece que você não puxou direito a embreagem. Não, é que os discos, apesar de eles estarem afastados, o óleo está funcionando como se fosse um conversor de torque, que é exatamente o mesmo. O óleo está puxando. O óleo está fazendo Girar. o disco que devia estar parado e o que está movimentando o que devia estar parado, não por contato, mas pelo óleo. Ou o óleo não é adequado, ou alguma coisa assim. Velho, ou qualquer coisa. Não, ao contrário, né? O mais óleo velho, muito mais grosso, fino, né? O óleo é. muito grosso, não sei. Então acontece isso. A pessoa acha que é defeito. Não, tem mas os é dois verdade. lados, né? Tem o lado também de uma viscosidade excessiva e também tem, por exemplo, um óleo que pode fazer patinar, né? Ou seja, tirar totalmente o atrito que é necessário. É o contrário. É o contrário. Aí ele nunca vai Você grudar. precisa de atrito, principalmente quando você está soltando a embreagem, você soltou a embreagem completamente, os discos eles precisam desse atrito para conduzir o movimento, para transmitir o movimento que vem do motor e vai lá para o câmbio. Então, se você não tiver um óleo adequado, você pode ter, aí o pessoal fala patinar a embreagem, aí você pode ter uma perda de atrito que impede o movimento do motor chegar 100% lá no câmbio. Entendi. E vamos falar um pouco de scooter? Peraí. Manda. Eu até vou perguntar para você. Uma coisa que até hoje eu não entendi, não consegui saber exatamente. A embreagem, a banho de óleo, aquele óleo que está lá, eu acho que é assim. Ele serve também para que você, quando tem mais torque e mais potência no motor, no sistema, para ele também não deixar a embreagem aquecer demais. Ele tem essa função também. Porque a gente não falou aqui, mas você falou em embreagem de multidisco no banho de óleo. Mas algumas motos, inclusive BMW até pouco tempo, tinha embreagem de seca, né? Um disco, né? Seco, né? E eles mudaram isso quando a moto começou a Ducati estava com essa... A Ducati eu não me lembro, mas BMW com certeza até pouco tempo tinha. E aí é um disco só, né? Só que é a seco, né? Então ele pode aquecer demais e um disco só tem que ser grande. Na moto você tem que ter tudo mais compacto, né? Então tem essa função também. Eu posso falar pelas Hondas, né? Tem essa função também de manter a temperatura para não de dissipação de calor, os discos. Tanto é que nas motos maior performance ou que trabalham com um esforço maior do conjunto de embreagem e do próprio motor, mesmo arrefecidas a ar tem radiador de óleo. Então o radiador de óleo, esse óleo que também passa pela transmissão, vai lá no radiador para fazer a troca de calor. Ajuda também na troca de calor do conjunto todo, a Inter. Tá bom. Vamos voltar para o CVT então. Eu estava propondo a ideia da gente falar um pouquinho de CVT, porque hoje em dia está cheio de scooter na rua, né? E quase todos os scooters são CVT ou todos? Atualmente todos, né? Menos a XEDV, né? A XEDV tem mecânica de motocicleta, né? Porque é a mesma mecânica da NC 750X. Então, teoricamente, tem um jeitão de scooter, mas a mecânica é de moto, com corrente. Os scooters têm o motor e a transmissão que é por correia, né? Diâmetros variáveis, que é diâmetro variável, que é o CVT, ligado à roda.
Então, inclusive a característica do scooter é essa. O pessoal também fala em cube, né? O pessoal, o que é cube? Cube não é scooter, cube tem corrente, né? É um tipo de motocicleta. No caso das Cub, né, por exemplo, a Bis a gente considera uma Cub. Ela tem aí um misto entre motocicleta e motoneta. A posição de pilotagem é de motoneta, porque muita gente confunde. O que é motoneta e o que é motocicleta? Motoneta você pilota montado. Desculpa, sentado. É o contrário. Motoneta você pilota sentado. E motocicleta você pilota montado. A cavalo. Então, essa é a definição. Então a Cub tem um pouco de cada, né? Por exemplo, a transmissão é por corrente, como o Marazzi falou, mas na Cub você tem rodas grandes, diferentes de uma motoneta ou uma scooter, que normalmente tem rodas pequenas, né? No caso da Bis, por exemplo, é roda 19 na frente, é 19, 17, então 19 e 14, né? A roda dianteira principalmente é maior. Ela tem um pouco de cada característica de motoneta e também de motocicleta. É que tem scooter também com roda grande, né? Tem. O exemplo de vocês, as SH, né? Mas acho que a Scooter, maior é a hora 16, né? 19 não chega. Mas não é o tamanho da roda que define o. Não. Inclusive, isso eu acho Passa até. o alho, né, também. Eu acho isso até. Tem vários questão de tipos. semântica também. A gente tem essa tendência a classificar tudo. Não, esse é scooter, esse é motoneta, esse é moto. Na verdade, cada um tem um pouquinho de cada. Hoje, o termo crossover vale para um monte de coisa, né? Então, você mistura um pouquinho aqui para o que ficar mais adequado para cada situação. E nas Cub também a gente tem, assim como nas scooters, aquele espaço debaixo do assento, que é bastante útil. E a Honda recentemente inaugurou isso também em motocicleta, né? A NC 750X tem no lugar do tanque de combustível convencional lá na frente. Tem esse espaço. Isso não é nada novo. Se a gente voltar 40 anos, né? Não, 50. Pra quem não sabe, o Marazzi manja de moto antiga para caramba. A Honda. Aí ele me corrige, porque eu sei de Honda para corrigir, mas só lembrando, a Honda Goldwing de 1976, ela tinha o tanque embaixo do banco. Mas ela tinha um tanque falso. O que seria o tanque falso era um porta-objetos, e era um porta-coisas, né? Porta-objetos. E era uma A Gold motocicleta, 75, pura isso. motocicleta, né? Uhum. Outras motocicletas tiveram o tanque também embaixo do Mas banco. acho que tudo, né? para caber um capacete é a NC. Então, aí a questão de adequação aqui, puxa aqui, pronto, agora cabe o capacete. A NC realmente Não, ele sei que surpreendeu bastante. Tanto na frente quanto embaixo do banco, para caber um capacete, né? Tem scooter que porque, por exemplo, tem. no caso das Cub, aqui no Brasil, a primeira Cub que a Honda trouxe foi a Dream, 60 Dream. Então, a 60 Dream, ela não tinha esse espaço debaixo do assento. Quando a gente adorava aquela partiu para um projeto nacional... tá na moda a Dream agora. Estão custando uma bala, né? As inteirinhas, né? Bonita. Era linda. Ela é a mais parecida com a Super Cub. Que é a moto que fez da a Honda, família. né? Não, é a moto mundial, aquela que jogaram do telhado e continuaram funcionando. Essa moto já vendeu mais de 100 milhões de unidades. Que a CC Dream era a cara dela, né? Era uma Super Cub. Só que aqui no Brasil a gente fez uma inovação que até hoje é usada em outras partes do mundo, mas que nasceu aqui. O design da Bis é brasileiro. Feito por brasileiros. A Bis está falando. E essa solução do espaço baixo do assento veio, claro, inspirado. Eu lembro dessa história. Nas lambretas, né? Como a Dream se transformou na Bis e todo aquele estudo lá que foi prêmio para a Honda Brasil. Sim, né? Um case que... Já a Dream tinha uma cestinha na frente. Tinha até na frente, A né? cestinha na frente. Muito chique. E a Bis inovou com esse espaço debaixo do assento. Então, isso graças à roda um pouco menor atrás, aro 14, mantendo a roda maior na frente, né? E a gente conseguiu aí colocar aí um diferencial importante que até hoje é seguido. Aí a Bis é um veículo muito bem bolado. Né? Muito bem bolado. E as polias de diâmetro variável? Aí nós estamos falando do CVT. CVT. Isso daí é centrífugo, né? Como é que funciona? O que aumenta e diminui a rotação a polia principal é a rotação. A rotação maior, os pezinhos expandem e abrem. Aí a corrente
abre aqui e diminui lá atrás, né? Porque a correia é uma só, então é assim, certo? Por cima, né? Não, podemos até falar um pouco mais fala a um pouquinho fundo, mais. né? A gente tem a polia motora, que é a polia que vai no motor, né? No eixo principal, na árvore de manivelas, ou virabrequim, né? O pessoal costuma Ela é ligada falar. direto. É ligada. que nem Ela peão. tem essa embreagem de partida, Tá. que é justamente para você fazer o motor pegar sem a moto sair andando. Né? Mas é a mesma? É o mesmo, os mesmos pezinhos que É um aumentam sistema e de diminuem? embreagem É o mesmo. que funciona com centrífugo. Esses contrapesos são roletezinhos cônicos. Então são vários colocados ao redor do eixo. E aí conforme o giro vai aumentando, né, a força centrífuga faz o quê com esses roletes? Abre. Expande, faz eles irem do centro para as extremidades. Como esse rolete é cônico, a polia, né, se você olhar no meio da polia, onde vai a correia, né, você tem uma pista interna, né, e uma pista externa. Então, esse rolete, conforme ele começa a subir, ele começa a empurrar a correia, e aí ela começa a abrir ou fechar. Né? Então, como o rolete cônico está aqui nessa pista, que a gente chama de pista interna, ele começa a fechar, apertar a correia e o diâmetro começa a aumentar. Então, A correia se afasta do centro, né? Ela vai... Exato. Então você vai acelerando, o contrapeso que está na pista interna começa a apertar, né? Começa a girar para fora, ele começa a apertar a correia sobe e o diâmetro aumenta. Então essa é a motora. Isso está acontecendo o tempo todo? O tempo todo. Enquanto você está na motora aumentando o diâmetro, a movida que leva o movimento para a roda está diminuindo. Só que na movida não tem os contrapesos, tem a mola. Porque uma vez que você aperta a correia, ela sobe, ela vence a força da mola. E aí, se ela vence a força da mola, diminui. Ela abre e aí Por isso você tem desce. O pessoal já simplifica falando que é uma caixa de câmbio de infinitas marchas. E na verdade não tem uma relação variável. Né? É variável. Continuamente variável. Transmissão continuamente variável. E aí o CVT, né? Em inglês, a sigla é isso. Transmissão continuamente variável. Né? Transmissão continuamente variável. E tudo depende do giro do motor. E hoje em dia é utilizado até que tamanho de motor, até que potência? Por que não tem uma 1500 com CVT? Tem nos carros, não tem? Tem, os carros tem. Tem Carro tem, né? Tem carros aí de 300 Forte. cavalos com CVT. Só que metálico. E é mais ou menos o mesmo sistema, só que correia metálica. O princípio é sistema. exatamente o mesmo. Só que aí se metálico, faz necessário você ter um conversor de torque. Porque Quando você tiver muita potência. Quando você tem muita potência. Na verdade, até para dosar mesmo essa potência, mesmo que ela não seja muito elevada, no carro, justamente o peso do conjunto mecânico que você vai fazer, vai levar o movimento do motor da transmissão, requer esse conversor de torque para dosar a força com que a transmissão vai trabalhar. Então, esse conversor de torque normalmente não tem nas motocicletas por uma questão de porque também não tem motocicleta, tamanho. Então, por exemplo, a XADV, ela é uma 750, né? Já é um motor de cilindrada, de alta cilindrada, tem bastante torque. Então, por isso que ela usa um sistema de dupla embreagem, que é o sistema do DCT. A concorrente. Porque a correia do CVT faz, às vezes, também do que seria a corrente na moto, que leva o movimento lá para o eixo da roda. Agora, a gente começou falando, né? Não são todos os scooters ou então as motonetas, né? Historicamente, Lambretta e Vespa tem um câmbio de embreagem com E cabo. você fazia assim e virava aqui, né? Na mão direita. Para mudar a marcha era tudo com cabo também. E o câmbio era a parte lateral que fazia a ligação do motor, embreagem, e da roda. A roda ia grudada no câmbio. Então você vê aquele câmbiozinho assim. Isso... Era transmissão direta, vamos dizer. Direta. Por engrenagem, né? Por engrenagem. Não tem mais, modernamente, ninguém aplica isso. Eu acho que não. Acho que não também. Acho. Que eu saiba... Gostaria até de dar uma pesquisada para saber se alguém ainda usa, se alguém ainda faz alguma réplica de Vespa. Mas ambas Vespa e Lambretta eram assim. Sim. E o DCT que você falou, da dupla embreagem. Da dupla embreagem. A Honda tem... Parece que a NC 750... maior parte, 53%, sei lá, você vai me dizer a porcentagem correta, das vendas desse modelo, por exemplo, na Europa, são com DCT, com transmissão. Hoje já é maior.
Se pegar todos os modelos com DCT, que a gente tem a disponibilidade lá na Europa de mais modelos, né? Sim. Então não é só NC e Africa Twin e Gold. Tem também a íntegra, tem uma família lá também, né? Sempre com a mesma mecânica, né? Com a mesma, que compartilham a mesma mecânica que tem a transmissão DCT. Que é meio motor de um Fit. Então, no caso da NC, sim, é um motor que tem as mesmas dimensões e o mesmo tipo de funcionamento de uma metade do motor de um 1.5 da Honda, né? Só o Fit, o City também. E quando era 1.4, a NC era 700. Metade. Então, basicamente a gente pode afirmar que sim, até os pistões... É porque o pistão é o mesmo, né? Era praticamente o mesmo. E no caso do DCT, ele é uma transmissão muito conhecida aí em automóveis para veículos de carros de alta performance. Os carros mais esportivos, né, até em competições, usam muito dupla embreagem, que seria uma embreagem acoplada a um pacote de marchas ímpares e uma outra embreagem acoplado a um pacote de marchas pares. Então isso agiliza, diminui o tempo de troca, porque você, enquanto está numa marcha, você já tem a outra já prontinha para receber a transmissão de movimento. Então, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Então você tem essa alternância. São as embreagens. Exatamente. A embreagem que conecta e desconecta. Então, enquanto uma está conectada na primeira, já tem uma outra prontinha para jogar o movimento para a segunda. Então você desconecta da ímpar e joga na par, vai para a segunda. Então isso numa pilotagem esportiva é a mudança mais rápida do que um quick shift, por exemplo. O quick shifter também é muito rápido, que também você pode fazer, dá o mesmo efeito. Só que o quick shifter, ele faz esse jogo cortando a injeção e a ignição. Ele mexe na parte de motor, né? Não na parte de... Claro, ele atua conforme você vai trocar a marcha, mas ele também atua no motor, né? Cortando injeção. E ele meio que para o funcionamento do motor e enquanto instantaneamente você muda a marcha, ele repõe o movimento do motor. No caso do DCT, você consegue fazer a troca de marcha sem parar o movimento do motor. Então o motor está... Tanto é que em rotação, você consegue subir marcha. Por exemplo, nas motos DCT, além dessa troca automatizada, você pode fazer as trocas manuais através de borboletas que você tem no punho esquerdo. Então você tem uma borboleta que é acionada pelo indicador esquerdo que sobe marcha. E uma outra borboleta pelo polegar esquerdo que desce marcha. Então você consegue, mesmo acelerando, subir marcha nela. Por quê? Porque ele só vai desacoplar uma embreagem onde está, por exemplo, a primeira ou a terceira marcha e acoplar uma par seguinte, que é a segunda ou uma quarta marcha. Então isso é praticamente instantâneo. Ele sai de um e vai para o outro. Então aquele tempo que você tem numa moto convencional, perdido numa moto convencional, para poder primeiro desacelerar. Estou falando do ritual de trocar de marcha na moto convencional. Primeiro você desacelera, depois você aciona a embreagem, depois você movimenta o pé para fazer a mudança de marcha. Aí depois você tira o pé da alavanca, tira a mão da embreagem, e aí depois você volta a acelerar. Esse tempo todo você não perde na DCT. Porque ele faz a troca. Mesmo usando, vamos dizer, os gatilhos aqui. Com os gatilhos ou mesmo ele fazendo a troca. É a troca instantânea. Você não tem essa perda de tempo. E a redução na chegada na entrada de uma curva, por exemplo? Quando você vem na curva e tem a curva dali, você vai fazer... Vamos. Mesma coisa. Aqui. Só que você pode também fazer aqui. É claro que se você fizer uma redução onde a marcha vai entrar num limite de giro que não é permitido, ou eletronicamente ele segura. Né? Mas se você não está no modo borboleta, o pessoal do CG não vai cortar o motor. Eles não... Mas para você... Os não gostam de cortar motor. Para você entrar numa curva e ter certeza que a marcha vai entrar, é bom ir não esperar o automático, né? Hoje em dia já não precisa mais não, viu, mano? Deixa eu te falar que é a terceira de geração do DCT. Ele entende a desaceleração e joga a marcha para baixo. Entende. É bastante... hoje as motos mais modernas com DCT... O DCT nasceu em 2010 lá fora, veio para o Brasil em 2012 com a VFR 1200F. Eu pilotei, seguiu também. Primeira geração. Era a primeira geração, né? Claro,
isso que o Marazzi colocou, né? Você percebia, né? Essa, digamos que, principalmente em giros mais baixos, né? Essa oscilação entre que marcha era mais adequada, que ele ia selecionar para ficar em condução de baixa velocidade. Mas agora com os processadores de terceira geração que nós temos na lineup atual, é tão rápido a forma de processamento de giro, de posição do acelerador eletrônico agora, que ele já interpreta e faz, assim, cada vez mais o sistema lê a sua mente praticamente, né? Então você praticamente não percebe e ele fala, pô, como é que ele sabe que é para entrar essa marcha agora? Então é tudo trabalhando com o giro, com a velocidade das rodas, com a posição do acelerador. Então, como ele mede tudo isso, ele sabe qual é a marcha mais adequada para cada situação da motocicleta. Bacana, bacana. E a parte de manutenção, durabilidade, isso não é muito complicado, cara? Não. Se você abrir uma transmissão DCT, a gente até nos eventos que a Honda participa, por exemplo, no salão das rodas, no festival que nós tivemos agora recentemente, a gente sempre leva um equipamento que mostra um DCT funcionando. É um motor em corte, e aí você vê como é que é o funcionamento. Se você olhar ele assim, com exceção das duas embreagens, o resto é igualzinho ao convencional. Então, por exemplo, uma transmissão de uma Africa Twin de 6 marchas, são 6 pares de engrenagem. Então você tem lá as alternâncias, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha. Então você tem o lado ímpar de um lado, o lado par do outro. É igualzinho. O eixo seletor é o mesmo. Só que o eixo seletor de uma transmissão convencional, ele está ligado no pedal de câmbio. O eixo seletor de uma DCT está ligado no motor elétrico, de passo. E no caso de uma DCT, você não tem o manete de embreagem aqui na mão esquerda. Por quê? Porque esse comando que é feito de uma embreagem para outra, para acoplar e desacoplar, é feito hidraulicamente controlado por um processador eletrônico. Então você não tem nem o manete e nem o pedal de câmbio. Mas os elementos mecânicos, os pares de engrenagens, garfos, o eixo seletor, estão tudo lá. É tudo do mesmo jeito, né? Você falou que não tem o pedal de câmbio, mas existe um acessório que vende? Existe. No Brasil tem a venda? Ou só lá fora? Não sei. Chegamos a ter na Goldwing. Na Goldwing, né? Que é o pedal de câmbio para quem não se adapta com as borboletas, mas ele é a borboleta. Só que ao invés de ter 2 borboletas, ele tem um pedal que faz o movimento para cima ou para baixo. É a mesma coisa. Ele é a mesma coisa, só que você só vai movimentar o pedal como se estivesse acionando as borboletas aqui em cima, é um repetidor. É uma questão de costume até. Você acostumou, andou meia hora, já tá craque ali. É óbvio que a gente pega a moto toda hora e muda de uma moto para outra, aí você fica achando esquisito que tem isso aqui, que tem a diferença. Agora, se a moto é do cara, é dele. Pronto. No terceiro dia ele já tá No DCT eu gosto de usar no automático, mas eu vou mudando. Vai mudando. Porque quando você põe no manual, você vai mudando e aí você deixar fica, né? No automático eu gosto assim, você põe no automático, no modo esporte, aí você e vai andando. A hora que você quer reduzir, vai reduzindo, quer, né, mudar e depois você larga e ele volta ao automático normal. Isso aí eu acho o mais adequado. A Honda teve durante muitos anos atrás, você vai lembrar disso, motos com conversor de torque, aquele sistema automático. Sim, tradicional. A CB750, a AK teve. Teve, não é? Teve. E por que não vingou isso aí? Será? Hondomatic. Mercado americano, né? Hondomatic, uma coisa assim. Então, os americano, americanos sempre foram fascinados por coisas de câmbios automáticos. Não é fascinados, eles não gostam de ficar embreagem, não aprenderam, né? Tem até os Fuscas automáticos, né? Você conhece? Você tem um? Tem 2. Aí foram feitos para os americanos. Mas era uma traquitana tão complicada que custava o dobro do preço, era complicado, não pegou muito não, mas ficou bastante tempo. E a Honda CB750, que é a Honda que em 68 mudou a cara do moto do século, né? O pessoal chama de moto do século, de divisor de água, aqueles clichês todos, né? No final da vida dela, em 78, teve a versão automática. Né? Com aquele sistema tradicional de conversor de torque, com meia lá. Nossa, era com conversor de torque. Eu não lembro direito, até já usei. Só não consegui andar numa ainda. Mas tem algumas por aí. Tem no Brasil?
Tem, Tem? as importações Importação direta. de usado que foram feitas depois da liberado, abertura. né? Tem, porque eu sei que estão por aí, mas nunca andei. Mas é exatamente a mesma coisa, E não só a K, mas também acho que a ZF tinha algumas outras versões com esse sistema. umas custom, né? Porque nos anos 90 estava muito na moda as custom. A Honda tinha umas custom com motor 2 cilindros, 4 cilindros, né? E com esse câmbio. Muito bom, nós estamos chegando no nosso limite de tempo. Agradecer a presença de vocês, agradecer o seu interesse. Espero que a gente tenha... Nunca é possível esgotar um tema, mas a gente abordou bastante aspectos da transmissão, da força do motor, a roda. Eu acho que, espero que tenha sido útil e agradável para você. Vamos lá, então é isso aí. Podcast Moto Premium, patrocínio Honda. Tamo nessa.